tinha uma dificuldade absurda de finalizar a relação. Ave Maria. Eu protelava horrores, sabe? Porque, primeiro, eu tinha um medo danado de ficar sozinha. E tinha medo que o outro seguisse a vida dele mais rápido do que eu. Só que seguir a vida é o outro tá com alguém, a gente acha, né? A gente sempre acha que se a gente termina a relação agora e o outro arranja outra, ele tá melhor do que a gente, ele tá feliz. Porque disseram pra gente que estar sozinha é algo ruim, que estar sozinha é um fracasso, e a gente vai ficar sozinha o resto da nossa vida. Ou então que a gente não vai deixar legado nenhum. E que uma mulher sozinha é chata, infeliz e frustrada. Não é verdade? Só que não tem nada a ver. Primeiro, a gente não controla o futuro. Minha avó foi casada a vida inteira e meu avô morreu 16 anos antes que ela. E graças a Deus que minha avó era muito independente. E depois que meu avô morreu, minha avó fez tanta coisa como viúva, que eu digo que ela foi mais feliz viúva do que quando ela era casada com meu avô. Outra coisa também, a gente escuta o tempo todo que a gente precisa ter alguém do lado para a gente ser feliz. Porque ninguém ensinou para a gente ser sozinha. Ninguém ensinou para a gente aprender a ficar na nossa própria companhia. Parece que a companhia do outro é melhor do que a nossa própria, né? E quantas vezes a gente fica numa companhia desconfortável, pisando em ovos, porque a gente aprendeu que a mulher edifica, ela precisa se adaptar, né? Ai, ninguém é perfeito, então tenho que aceitar o outro. E a gente acaba esquecendo da gente. A gente não sabe mais qual é a música que a gente gosta, a gente não faz mais nada pra gente. É sempre pro marido, pros filhos. E muitas vezes, quando a gente tá sozinha, o sentido da vida desaparece. Porque a gente é completamente dependente daquela dinâmica do outro. E aí, quando a gente finaliza uma relação, a gente vai pro fundo do poço. Por quê? Se você não tem identidade sozinha, se sua identidade era com ele, por isso que você se sente assim. Sabe o que é que eu fiz? Eu namorei minha vida toda, desde os 18 anos. Quando chegou aos 38, eu me vi sozinha. E todas as minhas amigas casadas e com filhos. Entrei em fobia social, em crise existencial, vergonha de mim, me senti invisível, um ET. Parecia que eu era a única solteira desse mundo. Eu fugi para Barra Grande, que é uma península, mas o problema foi comigo. Então, o que é que eu fiz? Eu fui resolver o problema. Porque quando a gente quer resolver um problema, a gente não pode fugir dele. A gente tem que resolver ele. Então, todo medo que eu tinha de ficar sozinha, eu fiquei. E tudo que eu queria numa relação, eu fiz por mim. Porque a relação, primeiro, tem que começar pela gente. Eu comecei a viajar sozinha, comecei a criar hábitos que eu nunca tinha feito. Tomar um café gostoso, postar minha mesa linda pra mim. Ai, ir na praia sozinha, ler meu livro, colocar uma música e me divertir sozinha dentro da minha casa. Sabe o que aconteceu? Agora eu tô viciada em mim. Não realizei meu sonho de casar e nem de ter filhos, mas eu sou feliz independente disso. E eu nunca imaginei que eu chegaria aqui para falar uma coisa. Foi da solidão que eu me encontrei. Foi da solidão que eu entendi de fato quem era eu e passei a me amar. Porque quando a gente não se ama, o amor do outro vira veneno.
E foi tudo isso que aconteceu, todo esse processo de dor, de cura, que o meu método surgiu. Um método do desbloqueio emocional, onde eu vou estudar o seu comportamento. Eu faço um estudo comportamental seu para entender seus padrões, seus gatilhos e suas crenças. E aí, desconstruir. Porque toda a dor que eu vivia era daquela menina que não foi escolhida dentro de casa, que sofria bullying, que nunca era a que era escutada, que sempre ficava de lado, que a irmã sempre era a melhor. Então, eu buscava nas relações o que eu não tinha dentro da minha casa. Isso é um pouquinho do meu processo. E se você sente isso também, me segue lá na outra página, @maribonavides, e entre em contato comigo para a gente desbloquear isso. Porque a gente tem que lutar pelo nosso amor. O amor do outro é gostoso, claro que sim, mas você não tem controle sobre ele. Você tem controle sobre você e sobre o seu presente.